pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio a respeito dos profetas. Eu sou a Deise. Eu sou o Fábio. Hoje nós vamos falar de Oséias. Oséias é o nosso... jogral. Oséias é nosso profeta e está acompanhando a série de profetas que nós começamos, que são os profetas... eu quase falei profetas menores. Aí, ó. De novo, profetas pré-exílicos, porque o que marca aqui a vida dos profetas do Antigo Testamento, né, não todos, mas a boa parte da literatura profética é o exílio de Israel. Então, e a gente está tentando tratar deles em ordem cronológica. Exatamente. Né? Apesar de que Oséias poderia ser encaixado um pouco antes, como ele é contemporâneo de Amós, e o livro dele é maior, então a gente achou por bem deixar ele para agora, para esse momento. Sim, né? eu tô até meio ansioso de falar de Oséias, porque ele é um pouquinho maior em capítulo, mas quando você lê assim Oséias, ele é rico, mas você não imagina a riqueza histórica que está por trás, né? Eu acho que quando a gente começa a mergulhar no texto é que a gente descobre, rapaz, isso aqui é tremendo. E são os detalhes históricos que tornam a coisa ainda mais viva e mais fácil de interpretar. Mais fácil de entender o texto, né? Mas, antes de continuar, deixa eu perguntar para o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo. Vocês já seguem a nossa página no Instagram? @Crescer e Frutificar. Lá já tem carrossel de todos esses 12 profetas aqui, ainda não tem de Isaías, Jeremias, né? Nós vamos fazer uma série. Esses são grandes, então eles vão precisar de mais de um carrossel cada um, com certeza. Mas já tem lá, de Oséias, né? E nós vamos começar, gente, mas quando a gente, sempre que a gente começa, eu recomendo para vocês, tenham a sua Bíblia, se possível em 2 versões. Vocês têm visto que a gente tem trabalhado aqui sempre em 2 versões bíblicas. Caneta, papel. Tenha caneta, tenha papel e, enfim, anote tudo, porque realmente é bastante informação e aí na hora que você for ler Oséias, isso vai fazer sentido. Sim, só uma coisa antes de mais nada, vamos lá, joinha no canal do YouTube. Isso. E se inscreva nos nossos canais, né? Assim você vai saber quando a gente estiver postando coisa nova. Tanto no Spotify quanto aqui. Gente, deixa eu só explicar para vocês por que é importante curtir, por que é importante comentar e por que é importante se inscrever. Porque dessa forma o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é importante e ele vai distribuir para mais pessoas. Mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Então, o comentário é importante, né? Você participar, porque a gente pode responder e também a gente vai, né, tá nos ajudando nesse sentido, para outras pessoas ouvirem. E com certeza, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa e quiser colocar no comentário, a gente vai tirar tempo para te responder com o maior prazer. É isso aí. Então vamos lá, vamos direto ao nosso texto, porque hoje tem bastante coisa para falar. Isso. Vamos lá no começo, né? Isso. Hoje nós vamos lá para o povo que é mais velho aí vai entender a coisa, nós vamos ter que rebobinar a fita. Exatamente. Vamos voltar bastante no tempo, tá, gente? Por quê? Porque se você não entender a respeito de aliança, entender Amós fica difícil. Então nós vamos ter que voltar para a questão da aliança para depois poder explicar o contexto histórico de Oséias. Eu falei Amós, né? Sim. Eu tinha falado Amós. Não, então, se você... Amós também. Ou seja, na realidade, gente, daqui para frente, todos os profetas, todos, vão falar, com exceção dos que falam para povos estrangeiros, né? No caso aqui vai ter Naum e vai ter Obadias que falam para estrangeiros. E Jonas, que também falou. Mas todos os outros vão falar a respeito de aliança, nova aliança, quebra da aliança, e se a gente não entender a aliança, a gente não entende a mensagem dos profetas. Então, Oséias fala realmente muito a respeito disso. Então, vamos lá. Nós vamos começar em Êxodo 19, tá? Nós já tínhamos alianças anteriores, tá? Sim. Nós tínhamos a aliança de Deus com Adão,
a aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Abraão. Agora, Deus está fazendo uma aliança com o povo. Eu vou ler para vocês Êxodo 19, do 1 ao 8. Depois vocês leem todo o capítulo 19 e 20, que vocês vão ter uma visão bem legal, bem mais ampla do que o que a gente vai dar aqui. Só um alerta, pessoal. O que a gente está tratando aqui com vocês não substitui jamais a leitura bíblica. Isso aqui é para complementar, para te ajudar na sua leitura bíblica. Então, eu desafio vocês. A gente lança podcast de 15 em 15 dias. Dá tempo de ler. Se você ler um capítulo por dia de Oséias, em 14 dias você termina de ler o livro depois desse podcast. Inclusive porque você vai perceber que às vezes você muda um capítulo na sequência e você vai dizer assim, puxa, mas está tão parecido com o que eu já li. Sim, mas historicamente é isso que nós estamos trabalhando no podcast, é a gente poder trabalhar esse contexto para você dizer assim, olha, parecido, mas tem detalhes aqui que eu não tinha reparado. Então o podcast é para isso, é para a gente poder trabalhar com muito mais firmeza aqui, você ter mais base para interpretação. Isso, exatamente. Então vamos lá ler Êxodo 19, do 1 ao 8. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó, anuncie aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios, sabem como carreguei vocês sobre as asas das águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Então aqui, gente, se nós fôssemos comparar a uma cerimônia de casamento, seria o momento do sim. Tá? Deus diz: se você me quer, eu te digo sim. E o povo disse sim, nós queremos, nós vamos fazer. Então começou aqui a aliança. Aí depois Deus fala para o povo se santificar, porque ele vai se manifestar. Aí o Monte Sinai é raio, é fogo, é voz de trovão, e o povo vai ficando assustado com aquilo. E Deus começa a falar com Moisés, e Moisés com Deus, e o povo só ouve como se fosse um trovão, até que Deus fala os 10 mandamentos, que são os termos da aliança. Ou seja, quando você casa no civil, você tem que escolher, inclusive, o regime de união que você vai ter. Ou seja, é um contrato. E essa aliança daqui é exatamente um contrato entre Deus e Israel. Deus está dizendo: se vocês me obedecerem, vocês vão ser o meu povo, minha propriedade exclusiva, meu reino de sacerdotes. E o povo diz: sim, nós queremos, tá? E esse contrato, então, ele abrange toda a parte da lei. E na parte da lei, tem lá as disposições do contrato no caso de quebra do contrato. Sim. Que são as maldições. E as maldições da aliança, elas falam justamente: se vocês não me obedecerem, se vocês não me amarem, vejam, não era só obediência. O que Deus queria é amar. Gente, se vocês lerem o livro de Deuteronômio, depois que vocês lerem Oséias, sublinhem quantas vezes Deus fala: vocês precisam me amar, vocês precisam me amar. A aliança é uma aliança de amor. Deus trabalha o ser humano com os relacionamentos sempre nessa base, gente.
Quando a gente lê na Bíblia que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é justamente isso. Nós acabamos tendo nos nossos relacionamentos justamente esse reflexo do que Deus quer fazer, quer trabalhar com a gente. Eu gostaria só de, aproveitando que a gente está falando de aliança, mas olha como Deus tem alianças com o ser humano. Porque mesmo no livro de Oséias, nós vamos ver aqui no capítulo 6, versículo 7, Deus dizendo, né, através do profeta, mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles foram infiéis a mim. Então, olha, Deus também tinha aliança com Adão e com Eva. Foi o que a gente falou. Então, tinha aliança com Adão, com Noé, com Abraão. São várias alianças. O povo depois vem Davi. Deus se relaciona dessa forma, gente. A gente vai aprendendo como viver o verdadeiro cristianismo quando a gente entende que para viver no reino de Deus é um relacionamento de amor. Exatamente. E embora a gente precise entender a aliança, inclusive porque nós vivemos uma nova aliança, né? Nós vivemos um novo tempo de aliança, que é a aliança do sangue de Cristo. E aí fica, tem que me obedecer, mas então é graça ou não é graça? É graça porque quem veio atrás de você para fazer a aliança foi Deus, e Ele te escolheu enquanto você estava em pecado. Agora, a partir do momento que você entra no relacionamento com Ele, tem os compromissos do relacionamento. Uhum. E é isso que a gente vai ver em Oséias que não acontece. Exatamente. Né? A forma como Oséias ele profetiza, ou seja, ele se torna o profeta dessa nação, da nação de Israel, é sui generis. Porque ele começa o trabalho de profeta aqui anunciando que Deus está aborrecido com o povo e que ele vai tomar providências, assim como ele tinha usado Amós e tinha usado Jonas, aqui é diferente, porque Deus ele pediu para Oséias representar isso na própria vida do profeta. Então a gente vai perceber que nós falamos de aliança aqui, vai ser exemplificado, vai ser feito de maneira que todo mundo vai perceber a vida do casal. Oséias é a esposa, que nós já vamos falar deles, né? É como um teatro da vida real, né? Teatro da vida real, ou seja, a gente é como se estivesse expondo a história da nação através da história do profeta. A história do relacionamento do profeta. Mas vamos situar esse profeta no tempo. Capítulo 1, versículo 1, fala assim: o Senhor revelou essa mensagem a Oséias, filho de Beeri, durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis em Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Vejam bem, Oséias era um profeta do reino do norte. Nós já falamos a respeito dessa divisão do reino, né? Reino do sul, Judá, reino do norte, Israel. Ele era um profeta de lá. Como que você pode me dizer isso, Deise? Sendo que esse versículo que você acabou de citar cita mais reis de Judá do que de Israel. Porque o livro cita mais de 81 vezes Israel ou Efraim, que é um sinônimo de Israel, e a gente já vai explicar isso por quê para vocês. Então, é uma profecia dirigida a Israel. Embora o que dá a entender, por ele citar só Jeroboão, que seria o Jeroboão II, que a gente já mencionou lá em Amós, se você ainda não assistiu esse episódio 1, volte lá para Amós. Ele muito provavelmente porque Oséias profetizou nos últimos 10 anos de Jeroboão II, e depois, quando a coisa começa a ficar feia, ele se muda para Judá, né? Então, enfim, Oséias, por isso que ele cita mais reis do Reino do Sul. E há mais razões porque ele cita mais reis do Reino do Sul do que essa, que vai ser o que a gente vai discorrer aqui. Então, vamos lá. Oséias começou a profetizar nos últimos 10 anos de Jeroboão II. E ele profetizou por cerca de 60 anos. Isso aqui é a particularidade muito importante a gente entender. Ou seja, a gente está vendo duas situações. Primeiro, não é uma profecia de cumprimento rápido,
Os profetas aqui eles estão fazendo um trabalho de restauração, de tentativa de restaurar a nação, e a gente percebe justamente nesse prazo de 60 anos, né, da vida do profeta, que Deus é um Deus de muita misericórdia. Ou seja, Deus está dando tempo para que as coisas se resolvam. Deus não é imediatista. E o livro não foi escrito numa sentada. Não foi Ele foi escrito ao longo dos anos e com um propósito definido, inclusive, né? Assim, qual era o propósito de Oséias ao escrever o livro? Como ele está profetizando a destruição de Israel, o Reino do Norte. A gente vai falar a respeito disso. Mas ele se mudou para o Reino do Sul e durante o tempo que ele estava no Reino do Sul, o Reino do Norte foi destruído. Então, o Oséias escreve o livro, está lá no final do livro, capítulo 14, versículo 9, ele diz: quem for sábio, entenda estas coisas, quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos e neles andam os justos, mas nesses mesmos caminhos os pecadores tropeçam. Ou seja, o que Oséias está escrevendo, ele profetizou pessoalmente no Reino do Norte, mas ele escreveu pensando no pessoal do Reino do Sul. Tomem cuidado, porque senão o mesmo vai acontecer com vocês. E na lista dos reis que ele dá aqui, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, Uzias era um bom rei, Jotão era um bom rei, Acás era um rei ruim e Ezequias era um rei bom. E isso vai se refletir ao longo do livro de Oséias. Mas vamos falar então do casamento deles agora? Então, agora nós vamos falar exatamente o que o profeta vai interpretar na sua vida e como é que ele vai fazer o trabalho aqui, justamente alertando a nação, quando Deus diz para ele: agora, Oséias, você tem que ir lá casar com uma prostituta. Então nós temos aqui o capítulo 1, versículo 2, quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então aqui, a partir desse momento, o profeta ele vai viver uma vida com a mulher dele, que é Gomer, e ele vai ter filhos com essa mulher, e tanto o nome dos filhos, a forma como ele vai vivenciar esse relacionamento, vai ser sempre o modelo de que Deus quer falar com a nação, porque é assim que Deus se sente, é assim que Deus está vivenciando essa experiência com Israel. Uma frustração tremenda, né? Deus está dizendo assim: eu estou cansado dessa situação, alguma coisa tem que mudar, porque vocês estão me traindo o tempo todo. E essa prostituição que ela era, não é a ideia que a gente tem de prostituição de hoje, era uma prostituição cultual, ou seja, ela era uma prostituta que participava dos cultos pagãos que envolviam rituais de prostituição. E, assim, alguns comentaristas acham que ela se tornou adúltera depois que casou, mas não era antes. Mas isso parece que não tem muita base, inclusive na história de Deus com Israel, porque Deus compara o casamento de Oséias e Gomer com o relacionamento dele com o povo dele. E o relacionamento de Deus com o povo dele começou com o povo deles estando contaminado com os deuses do Egito, porque foi com essa geração que ele tinha feito a aliança. É uma pena que a gente não vai ter tempo de explorar todas as indas e vindas de Oséias, norte, sul, e a história do que está acontecendo nesse momento, porque é muito rico esse pano de fundo, mas para a gente, vamos falar rapidamente, né? O que aconteceu com o povo de Israel, que prosperou com Jeroboão II, mas chega nesse ponto aqui que a Síria está crescendo, é uma ameaça para esse povo, e aí começam essas alianças. Começa a aliança com a Síria, depois vem uma aliança com o Egito, aí depois vem uma aliança mesmo com a Síria, antes dela se tornar a grande potência que ela vem se tornar, e que ela vem para cima de Israel de novo, né? Só que, assim, como a Deise está dizendo,
essas alianças, esse momento que tá havendo esses acordos com que Deus está se aborrecendo, seria como uma prostituição. Porque quando se faz uma aliança com outro povo, mesmo que seja uma estratégia política, naquela época nós estamos falando de uma aliança que, quando você se submete a uma liderança, não é só simplesmente um governo. É mais que um governo, é tudo. Porque nós estamos falando de uma teocracia, né? Então, cada povo tem o seu Deus. E cada Deus tem um jeito de governar. Então, eles se submetem, o próprio governante, ele se submete à consulta a esses deuses, à vontade desses deuses. E assim, a nação de Israel, quando ela está fazendo essa aliança, ela está se submetendo a esse estilo de vida, a esse padrão de governança. Na realidade, desde que entraram em Canaã, Deus tinha alertado que eles não se contaminassem com os deuses daquela terra e eles se contaminaram. Tanto que Josué faz lá o discurso dele no final do livro de Josué e diz: joga fora os deuses que vocês têm escondidos aí. Ou seja, eles sempre tiveram essa inclinação a estar sendo idólatras. Agora, é interessante o que Deus faz com Oséias, porque Deus faz Oséias viver aquilo que Deus vivia com a sua esposa, que era Israel. Ou seja, ele está pondo um homem para experimentar o sentimento dele. Assim como ele tinha feito lá com Abraão e Isaac, vai sacrificar teu filho, porque ele queria que Abraão entendesse, embora, claro, não revelou tudo isso, mas o que Deus faria com Cristo na cruz, só que Deus realmente sacrificou seu próprio filho, né? Deus está fazendo aqui agora com Oséias. Você vai viver um casamento, Oséias, da mesma forma que eu vivo o meu relacionamento com Israel. E aí nascem as crianças. E o primeiro filho recebe o nome de Jezreel. E aí isso está no versículo 4, pois estou prestes a castigar a dinastia do rei Jeú para vingar os homicídios que ele cometeu em Jezreel. Quem era Jeú? Esse Jeú foi o cara que Deus até usou para acabar com a dinastia de Acabe, que era um rei bem anterior a Jeroboão II, mas que foi conhecido só e simplesmente como o pior rei em termos espirituais, porque também administrativamente ele era brilhante, né? Mas em termos espirituais ele era casado com a menina Jezabel e tinha lá aqueles 450 profetas de Baal, mais Astarote, enfim, tinha profeta pra caramba. Sim. E Jeú foi o cara que fez a vingança, porque Deus realmente condenou Acabe e usou. Só que Jeú foi além. Exatamente. Ele foi além. Ele abusou da maneira como ele se vingou de Acabe, praticamente, né? Exatamente. Uma coisa que Deus não tinha pedido. Então Deus está dizendo, eu vou me vingar disso porque eu não mandei ser desse jeito. Aí lá nasce a segunda filha, que se chama Loruama, ou Loruamá, algumas versões. Você explicou né? porque o nome do primeiro filho? O Jezreel? Bom, você explicou, desculpa. É verdade. Expliquei. É por causa da casa de Jeú, tá certo. Isso. Agora o segundo, que é Loruamá. Mas qual o significado que diz aqui, né? Não amada. Não amada. Porque Deus diz, eu não mostrarei mais amor ao povo de Israel, nem lhe perdoarei. Mas ele continua, contudo mostrarei amor ao povo de Judá. Aqui então a gente vê que Judá provavelmente estava ali sob o governo de Uzias ou Jotão, porque ainda está indo tudo bem. Deus não tem nenhuma palavra ruim para eles, né? Agora vem essa filha não amada. Gente, alguns especialistas acham que nenhum dos três eram filhos de Oséias, no sentido de que ela estaria traindo Oséias já, ou, no mínimo, o último filho. Ele não seria pai dele, né? Que se chama, está no versículo 9, Lo-Ami, que quer dizer não meu povo. É como se fosse não meu filho. Não é meu filho. Exatamente. Então, os três filhos ilustram a mensagem de Deus. Eu vou acabar com a violência de vocês,
eu não vou demonstrar amor nesse momento em que eu vou punir vocês e vocês deixam de ser meu povo. Ou seja, Deus está dizendo, se a aliança lá era vocês, se vocês me obedecerem, vocês vão ser meu povo, aqui Deus está dizendo, vocês não vão ser meu povo. E isso é muito grave. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dessa prostituição. Como é que a gente está falando de governo, nós estamos falando de culto a deuses, esses deuses dessas outras nações. Ou seja, como é que é essa relação e que Deus está tão aborrecido? Ou como é que se processa? Vamos lá, capítulo 2, a gente já viu que está sendo exemplificado através dos filhos o quanto Deus está aborrecido com essa situação. Mas na prática, aqui no capítulo 2, versículo 8, diz assim a profecia: ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite, fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Cara, então aqui nós estamos falando exatamente, esse é o Deus, que é o Deus cananeu, que está sendo, vamos dizer assim, restaurado no culto a Israel por causa de uma aliança com a Síria. Não restaurado, na realidade ele nunca deixou de ser cultuado ali. Né? Vamos lá, teve momentos que ficou mais apagadinho, né? Nós temos aí o caso de Elias e tudo mais, mas volta, isso sempre ressurge. Sim, no caso de Elias, ele teve que matar os 400 profetas. Exatamente. Ali, né? Mas vamos dizer assim, a nação, ela, né? Elias mata os profetas e a nação, ela, não, nós queremos servir ao Senhor. Só que passado um pouco tempo, nós estamos de novo com um novo reinado, com nova forma de fazer alianças e, novamente, Baal. Para quem não conhece, gente, Baal, ele é o deus da natureza, do clima, da fertilidade do solo, né? Ou seja, da terra. Ou seja, você faz uma prestação de culto a esse deus para quê? Para ter colheita. Ou seja, prosperidade, tá? Aqui uma mensagem muito importante, gente. Quem corre atrás de prosperidade, não Deus que pode nos abençoar e queira colocar que Deus nesse lugar, ou seja, o mais importante é a bênção. Aqui a gente já começa a perceber na linguagem dos profetas o quanto isso afeta o relacionamento nosso com Deus, que a gente não percebe quanto vai se distanciando. E nesse versículo que você leu, Deus falou que ele deu o trigo, o vinho novo, o azeite, a prata e o ouro, e eles entregaram tudo para Baal. Eles estão reconhecendo Baal como Deus que deu tudo isso para eles. E é como algumas pessoas, né, que Deus abençoa e eles acham que eles conseguiram tudo por mérito próprio. Não é que a gente está dizendo que não tem que haver esforço da nossa parte, né? Porque quem não trabalha, Paulo disse, não coma. Mas a gente não pode atribuir a nossa inteligência porque, gente, vamos lá, a vida humana é frágil, o clima pode mudar, a sua casa pode pegar fogo. Exatamente. Enfim, nós não temos controle. Nós não temos controle sobre as circunstâncias. Então, se a gente está vivendo uma vida boa e abençoada, é por Deus e a gente tem que reconhecer isso. E aí é interessante que nesse capítulo 2, Deus começa falando ainda a respeito de juízo, né? Apresentem as acusações, está no versículo 2, contra a mãe de vocês. Aí no versículo 5, sua mãe é uma prostituta indecente que engravidou de forma vergonhosa. Aqui é uma base para dizer que realmente ou os 3 filhos não eram de Oséias, ou no mínimo o último não era de Oséias, né? Eram filhos de adultério. E embora Deus esteja trazendo tudo isso, a partir do versículo 9 ele começa a falar de bênção de novo. Isso. Né? Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo, o meu vinho, tirarei dela a minha lã, meu linho, que deveriam cobrir a sua nudez. Na realidade, aqui ainda, ainda está falando de juízo, né? Isso. Então, ele vai tomar de volta tudo isso. E nos versículos 11 e 12, Deus fala, eu vou acabar com as suas celebrações, com as suas festas de lua nova. O que eram as festas de lua nova? Era um dia de descanso, o primeiro dia do mês era o dia da lua nova.
E era um dia de descanso e de culto. Deus está dizendo, eu vou acabar com os cultos de vocês, com os sábados, com todos os feriados, vou destruir as vinhas. Mas, a partir, sim, aí do 14, vem a palavra da bênção. Deixa eu só aproveitar aqui, porque o 13 e o 16 tem uma conexão que eu quero que a gente não perca essa ideia aqui. Capítulo 2, versículo 13, diz assim: eu a castigarei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso e se enfeitou com seus pendentes e com suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então, olha aqui, falamos de Baal no versículo 8, falamos de Balaíns, que aqui é um plural, né? 8 ou 13? 13, perdão, né? 13, né? O plural de Baal é Balaim, e Baal tem um significado, né? A gente tem que entender o significado desse nome. Porque no versículo 16, diz, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e não me chamará mais de meu Baal. Então, de meu senhor, é o que está escrito na sua versão, né? O teu está escrito meu Baal, exatamente. Ah, interessante isso. Então. É porque a palavra Baal, ela era usada entre maridos e mulheres também. Sim. Então, vamos supor, nós dois somos casados, então eu te chamaria de meu Baal, meu senhor. Meu senhor, meu marido. Gente, era a coisa da época, tá? Agora, aqui no versículo 16 está dizendo que ela vai me chamar de meu marido, que é meu meu homem. Isso. Né? Essa é a ideia. É um trocadilho. Você Exatamente. vai deixar de me confundir com esse outro senhor que você arrumou aí para você. Porque, inclusive, esse nome aqui, né? Meu Baal, Baali, ele tem uma conotação, meio que um apelido que o próprio povo já estava colocando para Yahvé. Eles deveriam chamá-lo de Adonai e estavam chamando de Baal. De Baal. E Baali, né? Que tem um som parecido, tá? A gente tem que ficar atento a isso daqui. Por quê? Porque quando você vai fazendo o que a gente chama de sincretismo religioso, ou seja, você vai misturando as crenças, daqui a pouco o vocabulário que você usava para determinada crença, você já está misturando com outro vocabulário, confundindo as ideias, e a tua teologia, ela se forma através dessas experiências com outras coisas. O problema não é nem questão de vocabulário, Sim. É a confusão teológica que isso pode gerar. E o vocabulário, ele se torna exatamente essa marca de que há uma confusão tremenda. Eu já não sei mais o que é Deus, eu não sei mais o que é Baal. Sim. As duas coisas quase que parece que é a mesma coisa. Mente, exatamente. Né? Então ele está falando, olha, vocês, no versículo 13, eu vou castigar pelos dias dos vários Baals que vocês tiveram, os Balaíns, né? Ou seja, o plural aqui, né? Você andou atrás dos seus amantes, tá? Então a gente tem que... Como Gomer com Oséias, né? Que teve filhos resultados de adultério, Israel tinha feito a mesma coisa com o Senhor. Voltando a repetir, né? São alianças políticas religiosas. Mas antes dessas alianças ainda já estava havendo idolatria lá. Eles tinham os 2 bezerros. Sim. Em Betel e Gilgal. Mas parece que a coisa vai andando aos poucos, vai se unindo, vai se tornando uma coisa só, né? Aí você se assusta, diz assim, nossa, como é que chegou nesse ponto? Sim, é devagar. É devagar que a gente desvia de Deus. A gente nunca desvia de Deus de maneira rápida. Eu nunca esqueço, uma vez, eu aluna de seminário ainda, fui perguntar... Nós estávamos em aula e nós estávamos falando sobre a martiologia, que é a doutrina do pecado, e eu perguntei, era o reitor do seminário que estava dando aula, eu falei, pastor... Às vezes a linha que separa aquilo que é pecado do que não é pecado é muito tênue. Como é que eu faço para saber exatamente, né, essa demarcação? Ele falou, você não precisa saber onde está a linha, você só tem que ficar longe dela. Foi uma palavra muito sábia, eu tinha uns 22 anos nessa época, nunca mais me esqueci. É mesmo, parece pecado? Então... Tá muito arriscado ser.
é melhor ficar longe do que ir me aproximando dele. Daqui a pouco eu já não sei mais o que é pecado e o que não Sim, é. em outras palavras, você não tem que ficar medindo até onde você deve ir, tentando tirar proveito para não entrar no pecado. É essa mentalidade que é o erro. E é essa mentalidade que nós estamos vendo aqui que a nação está tomando. Ela está dizendo assim, ok, então isso daqui não é tão errado assim. Aos poucos, você vai se envolvendo com outras crenças e daqui a pouco você está confundindo tudo. Está tudo virando uma coisa só. Então, nesse capítulo 2, Deus começa falando de juízo, depois ele traz esperança e no final do capítulo, ele fala, no versículo 23, mostrarei amor por aquela que chamei não amada, e aquele que chamei não meu povo, direi, agora vocês são meu povo. E eles responderão, tu és o nosso Deus. Ou seja, é o restabelecimento da herança. Deus tinha dito, não é mais meu povo, e agora ele está dizendo, são meu povo, e as pessoas respondem, reagem a essa ação de Deus, dizendo, tu és o nosso Deus. Mas eles iam ter que sofrer primeiro, né? E é disso que Oséias está falando. Vocês vão sofrer, está vindo um poder grande contra vocês, enfim. E aí Oséias, a esposa dele, tinha saído de casa, né? Sim. Ela abandonou lá, como Israel fez com Deus, ela abandonou Deus, ela abandonou e voltou à prostituição e, pelo jeito, acabou se tornando escrava. E no capítulo 3, Deus diz para Oséias, Oséias, volta lá. Vai buscar tua mulher, vai comprar sua mulher. Né? Isso que é bonito. É lindo demais. Então Deus está dizendo assim, olha, vai amar, ela não merece, mas você tem que amar essa mulher. Então vai atrás dela, compra ela de volta. E ele começa justamente a falar, o Senhor me disse, vai outra vez, capítulo 3, versículo 1. Outra vez, ame uma mulher que é amada por outro, que é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. É engraçado isso daqui, né? Essa referência que Deus está falando dos bolos de passas, né? Eram coisas que eles ofereciam. Ofertas aos deuses, né? Ou seja, existe uma gratidão e uma troca de favores. Deus é um Deus de amor que ele não está pedindo nada. Gente, é assim, eu acho realmente incrível. Se a gente se colocar no lugar de Oséias, porque se colocar no lugar de Deus é meio difícil, né? Mas eu acho que Deus permitiu que tudo isso acontecesse com Oséias justamente para que a gente pudesse se identificar com um semelhante. O cara se casa com uma mulher, ele ama essa mulher trai, tem filhos com outros, depois ela abandona o lar e Deus diz para ele, vai lá, casa de novo, compra essa mulher de novo para você. Eu uma vez ouvi alguém dizer que adulterar num casamento é como pegar uma folha de papel e amassar. Você pode até abrir ela de novo, mas ela nunca mais vai ser a mesma. Só que com Deus não é assim. Ele abre e ele estica o papel. Ele restaura, Ele né? restaura. O papel volta a ser novo. Exatamente. Por isso que o texto... É a capacidade de perdão, Sim, de amor de Deus que não tem explicação. É um amor que extrapola, exatamente isso que o texto está dizendo. Não é só o fato de você não pedir nada, não está esperando um bolo de passa, não está esperando nada. Não, mas mais que isso, ainda vai lá e compra. Foi o que Jesus fez por nós. E o preço, o sangue dele. Exatamente, exatamente. Nós fomos comprados de volta para Deus. A gente não faz ideia de quanto na história de Israel está cravada o reflexo da vinda do Messias, aquele que vinha nos salvar. Se a gente não estuda, não entende um pouco mais esse texto, a gente está perdendo essas nuances, essas particularidades que já estavam cravadas na história. Que a gente diz assim, aqui a prova de que Jesus é o nosso Messias, que ele veio exatamente desse coração, desse formato, desse jeito de amar. Ele fez exatamente da mesma forma. É muito assim,
a gente consegue reconhecer o papel de Jesus em Oséias, mas a gente não gosta de reconhecer que a gente é uma Gomer. Essa é a maior dificuldade. Exatamente. Essa é a maior dificuldade. E é por isso que não vem o perdão. É por isso que não... Porque enquanto não há um arrependimento verdadeiro e um reconhecimento realmente de Deus, eu estou te trocando por outras coisas. Eu estou te trocando pelos meus sonhos, eu estou colocando outras coisas diante do Senhor. Até as minhas mágoas. Vamos falar, gente, sem querer julgar ou ser duro com ninguém. Nós fomos gravemente feridos por igreja. A gente entende isso. Mas o projeto igreja, ele não nasceu no coração do homem. Não é ele coisa, foi fundado exatamente. por Cristo. Mesmo que os homens errem com outros homens, como a gente foi vítima disso, nós erramos com nós outros, erramos também. Com a gente também, enfim. Mas a questão é que o projeto não é nosso. Né? Então, senão a gente diria assim, desistir desse projeto. Esse projeto não dá certo. Eu prefiro ser igreja sozinho, meu relacionamento com Deus sozinho. Ou não eu vou é ter assim. comunhão só no churrasco. Como assim, gente? Tudo bem, pode ter churrasco entre os irmãos, é até bom, né? A gente gosta. Pelo menos a gente aqui do Sul, a gente gosta de churrasco. Mas pode ser, enfim, sei lá, um pato, qualquer coisa. Tacacá. Desculpa se eu estou falando errado as receitas aí. Mas, enfim, não importa o que você vai comer, né? O que importa é o objetivo da reunião. É a vida. A comunhão não pode ser a principal objetivo. O principal objetivo é o culto a Deus na comunhão dos santos. Sim, exatamente. Eu ia falar comunhão nesse sentido, né? Sim. A vida de Cristo em nós. Primeiro com Ele, depois... Exatamente, mas a vida com Ele que vai refletir exatamente esse perdão, esse amor, esse relacionamento. E é uma traição a Deus quando eu digo para Ele, eu não gosto desse teu plano. Então, toda vez que a gente diz para Deus que não gosta, ou que não aprova, ou que rejeita alguma ação dele na nossa vida, a gente pode não entender. O povo de Israel ia passar, olha, por um exílio, por uma situação horrível. Os assírios que iam vir contra eles eram terríveis. Você pode não gostar de ser disciplinado por Deus, mas faz parte do amor de Deus ser disciplinado. E quando eu começo a me voltar contra isso, Deus até fala aqui em Oséias, olha, você é como uma bezerra indomável. É difícil, porque eu tento te dominar de um jeito, te tratar com amor, te ensinar da coisa do jeito certo. Não vai, então vai ter que ser na base da vara. Sim. Nos outros podcasts, gente, a gente até comentou um pouco sobre essa questão aqui dessa idolatria, né? E da forma como a pessoa vai se desviando aos poucos. Agora, eu queria deixar claro aqui uma coisa, que a gente está falando da conduta da gente, vamos dizer assim, rejeitar a Deus, a vontade de Deus, só que isso daqui demonstra também, isso que a gente falou também no outro podcast, eu só quero ampliar um pouquinho mais, que existe um apego. Existe um apego a algumas coisas, por isso que a gente se aborrece quando Deus diz, eu não quero dessa maneira. Qual é o apego aqui? E isso a gente pode transportar para a nossa vida. Quando a gente fala aqui de Baal e a história desse Deus, e a gente vai percebendo na profecia que Deus está falando, você é prostituta, você é prostituta, você é prostituta. Só que não é só, vamos dizer assim, a traição com relação à lei. É que a prostituição, ela vai se tornar alguma coisa que vai refletir a própria vida prática. Porque a forma de cultuar Baal é através de prostituição cultual. Gente, nós estamos falando de uma prática que a mentalidade deles está abrindo espaço para uma mudança teológica. Vai havendo vantagens, porque eles começam a acreditar que eles estão sendo prósperos. Mas sempre que a carne é satisfeita, exatamente, a gente tende a achar, então eu estou no caminho certo. Sim. Deus, ele, na lei dele, prostituição, ele ia mandar apedrejar.
né? Era assim a lei. Não era para ter prostituição em Israel. Adultério, nada disso. Ou seja, era uma prática que Deus diz assim, eu abomino esse tipo de coisa, não é para ter esse tipo de prática. Agora, veja como Deus está alertando, dizendo, vocês se prostituíram, mas eles se prostituíam exatamente nos dias de festa. Porque era cultuado Baal, que na história desse Deus ele é ressuscitado pelo Deus Sol, pela a deusa fertilidade, e aí ele vai trazer essas riquezas. Então eles cultuavam essa prostituição. Agora, veja bem, como que tudo isso começa, né? Aqui no capítulo 4, versículo 4, Deus fala assim, não apontem o dedo para outra pessoa, não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçarão em plena luz do dia e seus profetas cairão com vocês durante a noite e eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo está sendo destruído porque não me conhecem, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. O versículo 8 e 9, eu gostaria de colocar junto com essa tua observação. Alimentam-se os sacerdotes do pecado do meu povo, e o seu maior desejo é que o povo continue pecando. Por isso, o sacerdote é sustentado pela oferta. Né? E olha aqui que ele fala no começo do versículo 9. Por isso, tal povo, tal sacerdote. Na minha inverte. Assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Ou seja, é um reflexo do outro. Gente, vamos falar um pouquinho de ministério? Ministério pastoral, lideranças, que hoje, é engraçado, mas você vê nas igrejas, pouco se fala das verdades de Deus com relação ao erro, ao pecado, como a Deise estava falando agora há pouco, né? Israel tem dificuldade de reconhecer o que está errado. Gente, se for falar até hoje, né, a nação israelita, né, israelense, ela não aceita Cristo por uma simples questão. Para eles não são tão errados assim. Eles não têm essa gravidade de pecado que o ser humano realmente apresenta na mentalidade deles. Agora, eu estou falando isso para a gente entender. Não é só o judeu que é assim. O ser humano ele vai distorcendo, ele vai corroendo, ele vai adulterando. Essa é a palavra. Não tem outra palavra. Adulterar é você pegar o estado original de uma coisa e transformar numa outra coisa. Então, esse adultério, essa adulteração do estado de relacionamento e da visão de quem é Deus, do conhecimento da palavra de Deus, vai comprometendo as coisas até que os próprios líderes, os próprios pastores, os próprios sacerdotes estão começando a falar aquilo que o povo quer ouvir. Isso é muito conveniente, né? A gente tem o hábito de criticar os governantes, por exemplo. O Brasil não vai para frente porque nunca se investe em educação, porque é mais fácil dominar um povo não educado. Dentro da igreja, o que a gente faz? A gente não educa o povo, porque muitas vezes os líderes têm preguiça de estudar a Bíblia. Eles mesmos não são leitores da palavra de Deus, por isso eles pegam um texto, distorcem de qualquer forma, pregam qualquer coisa e as pessoas acham lindo porque satisfaz a carne delas. Exatamente. É como o povo de Israel. Exatamente. É como o povo de Israel. Eles passam a ouvir o que eles querem ouvir. Uma vez eu li uma manchete que era alguma coisa parecida com isso, pastores mercenários de ovelhas safadas. Ou seja, um alimenta o outro. O outro tá, como disse aqui, um tá ajudando o outro, quer dizer, um tá aproveitando o pecado do outro. Exatamente, e os dois se incentivando a pecar, e Deus dizendo, o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. O meu povo, veja o quanto isso como que posso, conflitante. É o meu povo não me conhece.
Agora deixa É como se eu dissesse, o meu marido não me conhece, a coisa mais... É exatamente isso, na realidade, porque é questão de a aliança, relação, né? Uhum. Agora deixa eu voltar um pouquinho e fechar essa questão do capítulo 4 aqui, falando da prostituição cultual. A gente acha que isso vai acontecer só com aquela nação, só com aquele momento. Gente, versículo 14 diz assim, do capítulo 4: Não castigarei as filhas de vocês que se prostituem, nem as suas noras quando adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais. E um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então a gente está falando aqui do sacerdote e o povo estão se retroalimentando, estão se apoiando, e a gente acha que, não, isso só acontece lá. Mas deixa eu dizer, quando um pregador não fala toda a verdade, quando uma liderança passa a mão na cabeça, quando as coisas parecem que estão ficando normais, não é à toa que acontece todo tipo de pecado e os pecados sexuais começam a aparecer. Justamente porque, como você falou, é o desejo da carne, é a recompensa, o prazer sem limite. Mas eu vou aceitando isso ao longo do tempo. Eu vou fazendo isso uma coisa normal. Por isso Deus está dizendo, olha, vocês estão correndo para a perdição, o povo não tem entendimento, uma coisa está levando a outra. Exatamente. Ninguém cai num abismo estando longe dele, né? Então você tem que ir se aproximando aos poucos para cair. Agora, na sequência desse versículo que você leu aí, o 13 e o 14, no 15 diz, e aqui tem uma coisa bem interessante: embora você, Israel, se prostitua, que Judá não seja culpado dessas coisas. Vejam, Judá ainda está se mantendo fiel ao Senhor. Não participe da falsa adoração em Gilgal nem em Bet-Aven. Não faça juramentos ali em nome do Senhor. Aqui Deus está falando para Judá. Judá, não faça isso. Agora, sabe o que é interessante? Tinha 2 bezerros, como a gente já falou, no Reino do Norte. Um em Gilgal, outro em Betel. Por que apareceu Bet-Aven aqui? Bet-Aven é como Deus chamou Betel. Betel era a casa de Deus. Aquele lugar onde Jacó teve o sonho da escada e que ligava a terra e o céu, que ele chamou de Betel. Casa de Deus. E Deus chama aqui de Bet-Aven, que quer dizer Casa da Perdição. Olha que coisa incrível. Deus mudou o nome da cidade que tinha sido feita em homenagem a ele e falou, essa homenagem eu não quero. Esses bezerros eu não quero. Eu não quero nada disso. Isso não é minha casa. Isso é a casa da perdição. Casa da perversidade, casa da perversão. Vejam o que Deus faz aqui. É uma mudança que tem justamente porque Deus está alertando Judá. Não façam isso. Não, eles foram atrás dos bezerros de ouro, vocês não façam isso. Até aqui o versículo que eu falei, né? A nação de Israel é rebelde como uma bezerra teimosa. E Deus está alertando Judá, não caiam nessa. Agora, no capítulo 5, aí parece que o governo de Judá já mudou, porque aqui está indo tudo bem. Então já não é mais Uzias e Jotão, daquela lista que a gente lá falou. Agora entrou o Acais. E vocês vão ter que ler lá em 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, como que era a vida desses reis, tá? Para saber que Acais foi um cara que não confiou em Deus e ficou fazendo aliança com o Egito, com a Síria. Ele ia fazendo aliança para tentar se livrar da Assíria. Da Assíria. Mas antes de a gente entrar no capítulo 5, deixa eu fechar aqui esse capítulo 4, que é muito interessante como Deus está tratando as coisas, dizendo no versículo 17, Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Olha que papelão! Porque está dizendo os príncipes, os líderes, eles estão fazendo um papelão, uma coisa desonrosa à palavra de Deus. No capítulo 5 começa falando para eles, ouçam isso, sacerdotes, prestem atenção, líderes de Israel, escutem membros da família
real, foi pronunciada a sentença contra vocês, Sim. pois conduziram o meu povo a uma armadilha. Sim. E outra coisa aqui no capítulo 4, né? Só para encerrar essa ideia. O capítulo 4, ele é a acusação de Deus a Israel, que dentro daquela ideia de aliança que nós estamos falando, é justamente o divórcio, né? Então, Deus está dizendo assim, ó, eu estou acabando com essa aliança, estou rompendo a aliança, e os motivos são esses, é um litígio, né? Então, Deus agora está apresentando diante do próprio povo por que ele está rompendo essa aliança, né? E assim, gente, nós vamos ter que dar uma corrida aqui agora, porque são 14 capítulos, não dá para ficar comentando um por um, nós gostaríamos, né? Mas só o livro de Osés é aquele papo que a gente sempre fala em todo podcast. Cada livro dá um curso, né? Exatamente. Na realidade. Mas indo aqui para o capítulo 6, então dando uma adiantadinha aqui na nossa profecia, a gente começa o capítulo 6, parece uma coisa maravilhosa, né? Venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar, Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo, a tua versão fala diferente aqui. Fala, diz, depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo, Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. A gente pensa, aleluia, Se o converteu. povo chegou ao arrependimento. Agora sim, Deu agora tudo vai. certo, exatamente, agora o negócio vai. Mas aí vem Deus falando. A gente não sabe se é Oséias citando o povo falando ou se era Deus citando o povo falando, mas agora é Deus mesmo falando. Ó Israel 4, né? e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como orvalho à luz do sol. Eu enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com as minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Eu quero que vocês demonstrem amor e não ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Vejam bem, parece que aleluia, né? É uma verdade. Não, isso é uma verdade. Sim, as pessoas até... É como aquela parábola de Jesus lá do semeador, né? Recebe a palavra com alegria, mas daqui a pouco vem espinho. Sim. E vem, né? Como aquele coisas, também, né? Que responde rápido, aquele filho que, né, o pai pede uma coisa e ele, não, tamo junto. Vamos fazer, pode deixar, e não cumpre. Exatamente essa posição. Aliás, esse texto aqui é interessante porque está falando de um padrão que Deus trabalha e que vai acontecer justamente em Cristo. Depois de 2 dias, nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O filho dele realmente vivia isso. E ele foi ressuscitado no 3º dia, ele não foi desamparado. Mas vejam que a fé desse povo era uma fé assim... Deus nos feriu, mas Ele tem poder de nos curar e até de nos ressuscitar da morte depois de 3 dias ainda. Vejam como eles tinham a fé de que Deus podia fazer isso, mas era momentânea. É só uma coisa de aparência, né? Só para dar uma resposta rápida. E como isso é semelhante a tanta gente que vai nos cultos e Deus fala e ela se emociona e chora. Nada de errado com nada disso, nenhum gente. Problema. O problema, caiu, levantou, sei lá. O problema é o resto da tua semana. Como é que é com Deus? Qual vai ser a sequência, né? Deus vou na igreja, vou abrir a caixinha e vou vestir a minha religiosidade, vou para a igreja. Eu tive altas experiências espirituais. Na segunda ainda já não está mais tão quente, já está morno. No final da semana já está completamente frio. A gente não pode ser assim. Sim, a gente infelizmente tem na nossa história, não na nossa história particular, mas na nossa carreira de pastor, a gente presenciou muitas vezes pessoas falando de espiritualidade, de momentos que pareciam muito profundos e logo em seguida tendo problemas muito sérios na vida cristã, né? Falando, por exemplo, de relações extramatrimoniais, né? E que você diz assim,
A pessoa que ela diz que teve um enchimento do Espírito Santo e teve toda aquela manifestação e visão e tudo mais, logo em seguida está junto com o namorado, com a namorada. Vocês, alguma coisa está errada nessa história. Infelizmente, é muito normal. Nós somos seres emocionais e a gente vai se emocionar e Deus não tem nada contra isso. Jesus demonstrou emoções como 100% homem, né? 100% Deus, 100% homem. Então não tem nada de errado nisso. O problema é querer viver de emoções, porque a vida não é feita de emoções. Ela é feita de decisões racionais. E a gente tem que ter isso sempre em vista. Amar é uma decisão. Deus não vai fazer tudo que eu quero, Ele vai fazer tudo o que eu preciso para chegar mais perto dele cada vez mais. E eu não posso deixar de amar a Deus porque eu descobri que eu estou doente, porque eu descobri que alguém que eu amo está doente, porque eu perdi o meu emprego, porque eu fui rebaixado da posição que eu estava. Eu estou ligando o meu amor a Deus, a coisas externas, a coisas passageiras, a condições. A condições, exatamente. Não existe isso. A única a demonstração verdadeira de amor a Deus é a obediência a Ele. Então, enfim, mas Israel realmente tinha prazer em viver de uma forma que desonrasse a Deus, né? O capítulo... Agora veja, desculpa, aqui, a partir do capítulo 5 e 6, Deus já está falando contra Israel e Judá. Já não está mais poupando Judá, né? Sim. E aqui que eu queria falar exatamente nesse ponto, que o quanto durou essa profecia, tá? Porque aqui a gente não percebe, é um virar de página, gente. Mas durante anos, Oséias está vivenciando e falando e sendo um exemplo vívido do que é a traição através do seu casamento, através da sua família e da sua profecia. E que veja como Deus está insistindo. Tanto que agora entrou o sul também nessa profecia. Porque trocou o rei, trocou a atitude também, né? Mas, enfim, eu vou adiantar mais um pouquinho, tá, gente? Agora nós vamos para o capítulo 8, onde Deus fala ali no versículo 4, nomearam reis sem que eu consentisse e escolheram príncipes sem a minha aprovação. A gente fica, mas como assim? Como que isso aconteceu? E Israel, o Reino do Norte, começou com a dinastia, deveria seguir com a dinastia de Jeroboão, o primeiro, né? Sim. Não esse do tempo de Joséias, o bem anterior, lá na época da divisão, 200 anos antes, na época da divisão do reino. E a partir dali, em Israel, era batalha pelo trono. E um matava o outro e tomava o trono, enfim. E aí Deus está dizendo, mas quem é que foi que escolheu esses reis de vocês aí? Vocês ficam disputando o governo, um mata o outro, se declara rei, ou o exército declara rei, enfim. Eu não gosto disso. E aí depois, no versículo 5... Deus diz assim, nossa Maria, eu rejeito o bezerro que você fez, minha ira arde contra você, até quando será incapaz de se manter inocente? Esse bezerro que você adora, Israel, foi feito por suas próprias mãos, ele não é Deus, portanto deve ser despedaçado. O que eu vou dizer para vocês agora pode soar muito estranho, mas é verdade. Lembra daquele primeiro bezerro de ouro, aquele lá de Êxodo 32, que eles construíram quando Moisés estava no alto do monte, eles deram ouro para Arão, enfim, houve uma confusão teológica muito grande ali, porque eles diziam assim, olha, esses são os seus deuses que tiraram você do Egito. Só que a palavra hebraica é Elohim. Elohim pode ser traduzido tanto como deuses, como Deus, o Deus de Israel. Ele é chamado de Elohim também. E Arão, no versículo seguinte, diz, amanhã nós vamos ter uma festa para Yahvé, e aí é o nome de Deus. Tá? Então, eles estão atribuindo o nome de Deus a um bezerro de ouro. É como se eles
personificassem Deus, né? E é isso que Deus está dizendo aqui. Olha esses bezerros que vocês fizeram aqui. Isso foi feito pela mão de vocês? Não sou eu. Eu não tenho nada a ver com um bezerro. Em outras palavras, essa miscelânea religiosa que vocês estão fazendo é por conta de vocês, né? Exatamente. Porque eu acho que o grande problema a gente tem que notar aqui, que os profetas estão abrindo os nossos olhos, é que Deus tem revelação. A gente recebe a palavra dele porque ele nos dá a palavra. A verdade não pode ser uma conclusão do ser humano, uma observação do ser humano, uma tentativa de ser humano de explicar Deus. Ele tem que vir exatamente, né, como Deus ele estabelece. Ele usa os homens santos e usam esses homens que andaram com ele, tiveram uma vivência e que ele comprova que andaram com ele para que a mensagem chegasse a nós, explicando quem é esse Deus. Deus se revela a nós, e nós somos nós que tiramos conclusão. Quando a gente começa a misturar as coisas, aí é que o problema surge, porque Deus diz, eu não tenho nada a ver com isso aqui, essa miscelânea teológica, essa bagunça que vocês fazem, esse sincretismo, eu volto a repetir isso aqui hoje, porque a gente tem que entender, gente, Deus não é um Deus ecumênico com outras crenças. A palavra de Deus, ele respeita, a gente respeita. Nós devemos respeitar. E ele fala sobre isso. Em guerra com outros. Jesus nunca saiu atacando os romanos porque eles adoravam outros deuses. Não é disso que a gente está falando, mas... Fica claro que a palavra dele não pode se misturar com outras crenças. Se você quer viver o cristianismo tal como ele é, você tem que conhecer a palavra dele. Exatamente. E é interessante o versículo 7, o meu diz assim, semearam ventos e colherão vendaval, né? A tua fala tempestade, né? Semearam, versículo 7, 8, 7. Porque semearam ventos e colheram tempestades. É aquele ditado provérbio, né? popular, né? Que diz, quem semeia vento colhe tempestade. É isso que Deus está dizendo mesmo. Vocês semearam o vento, vocês se separaram de mim, agora vocês vão colher a tempestade de vocês. Porque nunca você põe uma semente de laranja-lima na terra, você não vai colher uma laranja-lima só, você tem um pé inteiro para recolher. Então é disso que Deus está falando. Vocês semearam vento, agora vem tempestade, vem vendaval aí. Agora vejam, no capítulo 9, Oséias já está falando, olha, as colheitas, versículo 2, as colheitas de vocês não bastarão para alimentá-los. Não vai haver, vocês não vão permanecer nessa terra. E, gente, assim, é terrível o que acontece com Israel. E a gente vai encerrar por aqui, porque ele vai seguir fazendo as denúncias. No capítulo 10 tem uma parte bem interessante, versículo 9. Ó Israel, desde o tempo de Gibeá, só houve pecado e mais pecado. E o que era esse Gibeá aqui que Deus está falando? Eu não sei se vocês lembram, lá em Juízes, acho que é 19, 20, tem a história de um levita que tinha uma concubina e ele foi para o território de Gibeá, para Gibeá, se hospedou com essa concubina, e os homens de Benjamim, que era uma tribo, nós não estamos falando de sodomitas, tá? Nós estamos falando de gente de Benjamim. Fizeram... Povo escolhido. Fizeram exatamente igual os sodomitas. Bateram na casa do homem que estava hospedando ele e disseram, traz esse cara para fora porque a gente quer abusar dele. E aí eles tiraram, no final colocaram a concubina do levita para fora e aí abusaram dela a noite inteira. E, enfim, gente, eu vou deixar vocês lerem, porque se a gente contar os detalhes aqui são horrorosos do que aconteceu depois. A tribo de Benjamim teve os homens dali de Gibeá dizimados por causa disso, tá? Porque Deus falou, eu não concordo com essa prática, há uma previsão na minha lei de pena de morte e eles têm que morrer por causa disso, porque o que eles fizeram foi horrível. E Deus vai continuando aqui as denúncias a respeito de Jacó, a respeito de Israel, a respeito de Judá. Mas eu gostaria de encerrar aqui com vocês só falando qual foi o fim dessa história.
Porque em 722 antes de Cristo, Samaria foi finalmente, e é engraçado porque o rei que governava na época se chamava Oséias também, tinha o mesmo nome do profeta, né? Então, Israel era governada por esse Oséias, não o profeta. Então, quando ela foi invadida pela Assíria e ela foi totalmente destruída, as pessoas foram muitas exterminadas, algumas foram levadas para o exílio, onde eles suportaram humilhações horrorosas, como a gente até comentou. Eu não lembro se foi no podcast de Amós ou de Jonas, que, enfim, os assírios conseguiram ser mais cruéis do que Amós, não. Não, foi em Amós. Foi em Amós? Foi em Amós. Ok. Como assim? Mais cruéis do que Amós? Não, foi em Amós. Eu acho que foi. Enfim, tanto faz. Vocês vão ter que assistir agora o episódio 1 e 2 para tirar a teoria de qual dos dois é, porque a gente falou da Síria nos dois, não tem como, eles são todos os três são contemporâneos, né? Embora Oséias profetizou por mais tempo. Mas, então, eles foram levados para lá, onde eles suportaram humilhações horrorosas, e ali, na região de Samaria, eles deixaram só a população mais pobre, que realmente não tinha condição de se defender da Assíria, porque era assim que a Assíria agia, era uma forma de acabar com qualquer chance de rebelião, e trouxeram povos de outros lugares que eles haviam conquistado. Por isso os samaritanos são considerados pelos judeus uma raça misturada. Sim. Porque ficou então esse grupo de israelitas ali, mas como vieram pessoas de outros povos, eles se misturaram. Sim. Né, com o povo. São pobres, e agora eles, como são poucos e vão ser misturados, então a maneira de a Síria acabar com a história desse povo para que eles se vinguem, né? Ou seja, você vai ter uma cultura destruída. Você não tem mais, o teu passado já não tem uma referência. Você está uma mistura de estrangeiros agora. Exatamente. Ele é apagar a memória, apagar né? a memória, exato. Realmente apagar a memória. Então, assim, quais lições que a gente pode tirar desse profeta Oséias, né? Primeiro lugar, se o povo tivesse realmente ali no capítulo 6 se arrependido, né? Ele só fala, voltemos para o Senhor, mas em nenhum momento há uma confissão de pecado, uma admissão de culpa. Por isso Deus diz, o teu amor é como neblina, ele vai embora rápido. Então, esse modo de querer voltar para Deus nos meus termos também não existe. Nós temos que nos manter fiéis ao Senhor, mesmo quando o que está me acontecendo não é do meu agrado. E olha, gente, a vida com Deus, ela traz muito prazer, tá? Assim como no Jardim do Éden havia 1 milhão de árvores que tinham sim, e uma árvore só que tinha um não de Deus, a vida com Deus é assim, são milhões de sim para poucos nãos. Por quê? Porque Deus vai nos proibir de fazer aquilo que sabe que é prejudicial para nós e para o nosso relacionamento com Ele. Então, a vida com Deus traz prazer, mas quando você busca a satisfação pessoal, que era o que esse povo dizia, eles estavam prósperos, viviam na carnalidade, eles, enfim, tanta coisa que eles estavam vivendo naquele momento, o que estava satisfazendo eles, e Deus está dizendo e um culto do jeito deles também, né? Porque Amós já tinha também denunciado isso, e aqui é a mesma coisa. Deus diz, eu não quero esses sacrifícios aí, eu quero amor. O final do livro, e eu queria que a gente concluísse aqui, né?
o capítulo 14, vem a misericórdia, Deus falando com esse amor, né? Com muito carinho para eles. Versículo 4, eu vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano, e os seus ramos se estenderão e o seu esplendor será como a oliveira, a sua fragrância como o cedro do Líbano. Agora no versículo 9, quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é inteligente que as compreenda? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Aqui uma curiosidade, aproveitando fazer um gancho, que as pessoas ficam às vezes confusas. Eu já fiquei confuso quando estudei exatamente sobre as profecias e a forma como Israel foi dizimado e só ficou ali samaritanos, né? E o Reino do Sul é que sobreviveu, que foi cativo, foi levado pela Babilônia, não foi pela Assíria, que a Babilônia venceu a Assíria. Mas, onde é que estão essa gente? Onde é que estão esses descendentes de Israel? Né? Então, porque aqui Deus está dizendo, né? Eu vou curar a rebeldia deles. Eu vou ser para Israel como o orvalho. Ele vai florescer como o lírio e vai lançar suas raízes. Ou seja, vai ter um recomeço pequeno, mas vai se fortalecer. E a gente tem um povo que na fuga, alguns foram parar no Reino do Sul. Né? Então aqui a gente tem um dado histórico muito importante para a gente entender que Deus cumpre as suas promessas. Deus tinha uma aliança, ele não rompeu essa aliança, o povo rompeu. Ele está dizendo assim, eu estou me divorciando agora de Israel, mas na verdade depois ele vai lá comprar de volta. Né? Esse amor dele, diz assim, não, eu quero. É isso que é a grande mensagem do livro de Oséias. É o amor persistente de Deus em resgatar o seu povo. Como Deus realmente vai atrás das pessoas para trazê-las de volta para si. Agora, é claro, isso é um Deus compassivo, é um Deus de misericórdia, mas ele teve que disciplinar. Então, assim, mas mesmo a disciplina é o amor de Deus. E Deus não desiste da gente. Nunca. Deus nunca desiste da gente. Então, a gente tem que sempre se lembrar disso. Não importa se você está caído, se você está sem esperança, não sei o quê, Deus ainda tem a capacidade de restaurar a relação de vocês dois do zero. Isso aí. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Pensei, gente, só para quem não sei se eu falei, mas quem está curioso, qual é a versão do Fábio que estava lendo? A nova versão Almeida, né? Nova Almeida atualizada. A minha é a nova versão transformadora. E não se esqueçam de se inscrever no canal, fazer um comentáriozinho, pode pôr as suas dúvidas ali, deixar a sua curtida. No Spotify você também pode curtir, isso tudo ajuda a promover o conteúdo para outras pessoas. Gente, muito obrigada por estarem com a gente esse tempo hoje, que Deus abençoe grandemente. Amém, Deus te abençoe, querido. Bom estudo e bom tempo com a palavra do Senhor.